Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E esse é o Psiquiatria AD. O tema do episódio de hoje é Ritalina. Pois é, antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então a vocês que estão ouvindo que convidem outras pessoas para ouvir, divulguem e compartilhem os episódios. Além de participar também das nossas redes sociais que já estão em Facebook, Instagram, Twitter e agora também no YouTube. Esse episódio e outros estão também na rádio web Bom Som, às segundas-feiras, 10 da manhã. Para acessar, você pode usar o link bomsom.website.radio.br ou baixe no aplicativo para celular Bom Som Web Rádio. Hoje então vamos falar sobre Ritalina. Ritalina é o nome comercial mais conhecido para o metilfenidato. Ela também é conhecida como Concerta e Ritalina LA no mercado. Essa é uma medicação psicoestimulante, usada no tratamento em crianças, adultos e idosos com TDAH. É a medicação mais usada em crianças com esse distúrbio e também pode ser usado para outras situações, como por exemplo, a narcolepsia, a hipersonia, a depressão refratária de baixa energia. No entanto, a Ritalina tem sido usada também no que chamamos de medicina cosmética. O número de pessoas em uso dessas medicações tem crescido de forma impressionante, principalmente em alguns países, o que tem mostrado para a gente um maior diagnóstico do transtorno TDAH e também um maior uso indevido dessa substância pelas pessoas que não possuem qualquer outro transtorno. Esse crescimento impressionante é mostrado pelo maior levantamento de dados sobre medicamentos no mundo, o Global Drugs Survey. Pois é, Yara, pois é. Ritalina tem sido então das medicações mais utilizadas no mundo. O Brasil, nesse momento, já é o segundo maior consumidor de Ritalina. Nesse momento não, já está pelo menos há uma década aí experienciando isso, principalmente para crianças e adolescentes. Agora vamos entender um pouco mais a história da Ritalina, ou mais especificamente da sua substância, que é o metilfenidato. Ritalina foi desenvolvida na década de 40, foi patenteada, reconhecida no ano de 1944 pelo químico italiano Leandro Panizon. Ela foi feita e foi pensada para ser um tipo de anfetamina. A anfetamina, como a Yara citou, são substâncias psicoestimulantes. Elas estimulam tanto dando disposição física como disposição psíquica também para algumas atividades. Essa substância ela foi pensada na época para auxiliar, por exemplo, pessoas que quisessem praticar esportes, como era o caso da esposa de Leandro, que é a história de chamar-se Margarida, e daí, com o pedido de Rita, ele acabou patentando o nome como Ritalina em homenagem à sua então esposa. Já existia, portanto, na década de 40, uma disposição global com necessidade para que você tivesse substâncias químicas que apresentassem maior disposição, tanto para o trabalho quanto para a competição, e também para a guerra. E explico. A década de 40 viu a ascensão da Segunda Guerra Mundial no mundo, a gente não pode ignorar isso. E mais especificamente a partir dos anos 40, ali com a Guerra Fria, que existiu entre Estados Unidos e a então União Soviética, existia uma demanda por tecnologias médicas que facilitassem, ou pelo menos que aumentassem a capacidade bélica do país. É importante pensar então que ambiente político é esse que se tratava na época, qual era a demanda que sentia da indústria bioquímica e da indústria farmacêutica também em termos de necessidades humanas. A gente via uma transição cada vez maior do ambiente rural para o ambiente urbano. A gente tinha uma situação de disposição de guerra iminente de duas superpotências mundiais e que dividiam o mundo entre si, com a maior parte dos países alinhados, tanto uma potência como a outra, e mesmo países não alinhados também tinham uma preocupação constante aí por conta da movimentação no campo do xadrez geopolítico do seu tempo. Outra coisa que chama a atenção da gente também, quando a gente para pensar sobre isso, é como você tem uma transição de ambiente urbano, você passa a ter também uma demanda de tipo de trabalho diferente do trabalho que é feito em ambiente rural.
O ambiente rural, ele demanda que você respeite, pelo menos até o século XX, que você respeitasse os ciclos sazonais, o que implicava em uma certa relação do humano com o tempo que o ambiente urbano vai se perdendo. Mas você deve estar ouvindo e pensando, mas o que você quer dizer com isso? Trabalhar na roça incluía que você respeitasse, por exemplo, os ciclos diários. Olha, eu preciso acordar tal hora, eu preciso dormir tal hora, eu preciso trabalhar em dias que são possíveis trabalhar, dependendo de como está a sazonalidade, por exemplo, das chuvas. Então tem um tempo de plantar, o tempo de colher, o momento de acordar, muito ligado a questões ambientais. Com a transição para o ambiente urbano, isso passa a não ser mais determinado por um ciclo que depende tanto do ambiente externo. Vamos dar um exemplo aqui, a luz elétrica. Só o fato de que eu posso continuar trabalhando, por exemplo, noite adentro, fazendo certas tarefas que demandam de mim concentração em ambientes fechados, passa a me dispor uma nova forma de relação com o trabalho, coisa que não existia nessa população que estava em ambiente agrícola. E é desse tipo de movimentação que a gente está falando aqui. A demanda crescente por produção mundial, associada a uma demanda crescente também de desempenho dos trabalhadores, demandava também que você tivesse suportes adequados, inclusive do ponto de vista médico, para que se sustentasse essa forma de relação com o trabalho. Vamos dar um passo então, a gente também vê ao longo do século XX o surgimento das grandes disputas de um grande mercado esportivo e que se associa também ao mercado de desempenho, observado especificamente aí nas Olimpíadas ou nas grandes competições internacionais, como por exemplo as Copas do Mundo de Futebol. Para que eu conseguisse melhor desempenho, também era necessário que eu tivesse substâncias químicas que viriam a ser trabalhadas como doping daqui a algum tempo, mas que inicialmente eram utilizadas como prática recorrente. As anfetaminas são um bom exemplo disso. Eu gostaria de lembrar também que nesse contexto geral de uso desse tipo de substância, não se sabia ainda quais eram os efeitos deletérios dela, como a Era vai falar daqui a pouco também. Então, só a empolgação que você tinha com o fato de que essas substâncias eram capazes de promover aí melhor capacidade, melhor disposição, maior energia, maior capacidade de concentração em alguns casos, tornava substâncias bastante atrativas de forma geral. Logicamente, esse processo não se deu de forma homogênea ao longo de todos os países do mundo. Por exemplo, o país que mais fez uso dessa substância química ao longo dos anos 40, 50, até o final do século XX, foram os Estados Unidos. Na Europa mesmo, ainda que ela tenha sido o berço, o desenvolvimento, como a gente vê aqui no caso dos pesquisadores do Leonardo Panizon, a Europa não foi exatamente o maior consumidor, ela ficou sempre atrás do mercado estadunidense. E não à toa, o mercado estadunidense, de forma geral, foi um mercado pujante aí, que acompanhou-se de um grau de demanda, de compromisso, ou de exigência, ou de exploração de tirão-altos do trabalhador, que demandava também que ele fizesse uso de alguma forma de compensar o seu cansaço, a sua indisposição, ou até mesmo a falta de desejo de fazer os trabalhos que lhe eram exigidos. Tá, e como é que tem sido isso nos dias de hoje? A Ritalina é utilizada, como bem disse aí, era basicamente para algumas questões. As duas principais, diríamos nós, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e assim como a narcolepsia. A narcolepsia não é um campo que a psiquiatria se dedica tanto, então a gente vai falar basicamente sobre o TDAH e rapidamente para vocês. Para quem não tem contato, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um diagnóstico médico que vem associado com dois elementos que são importantes. Um deles é a falta de atenção, outro deles é a hiperatividade. Por falta de atenção, a gente vai entender uma dificuldade de concentração importante, principalmente em tarefas consideradas tarefas rotineiras. Mais pontualmente, se a gente pensar no principal público consumidor, a tarefa normalmente envolve tarefas do tipo intelectuais, que envolve que você fique parado e se concentrando realizando uma certa ação. Não à toa a escola acaba sendo um local que detecta com grande frequência essa dificuldade. Outra dificuldade também vem daquilo que a gente chama de hiperatividade, que é um aumento geral da disposição da pessoa para fazer coisas diversas, sem que consiga manter o foco numa coisa especificamente. Então a gente pode dizer que, de forma global, a gente estaria falando de uma criança aqui que tem dificuldade de concentração e que fica fazendo diversas coisas sem conseguir se focar em nada, com muita disposição para isso. Imagina como é que é isso dentro da casa ou dentro de uma escola. Pois bem, o principal consumidor hoje em dia são as crianças e a taxa de início de uso tem se tornado cada vez mais precoce. Se a gente tinha ali na década de 70 o início de uso, segundo os estudos da época, em torno dos 10, 11 anos de idade, esse tempo foi caindo hoje em dia para 7, 8 anos de idade em média. Cada vez mais cedo você tem feito o diagnóstico, cada vez mais cedo tem se feito o uso da medicação. Outra coisa que a gente percebe também é que os Estados Unidos são ali o principal consumidor, seguidos aí de perto do Brasil, e que você tem países também que tem resistência ao uso da Ritalina. Talvez o mais declarado de todos eles seja a França.
Pelo menos os países que têm resistência, que declaram resistência sistematicamente. E por que isso? Até os anos 90, mais ou menos, os franceses eles diziam que não existiria, pelo menos a psiquiatria dentro da França dizia que não existiria ali uma dificuldade intrínseca de crianças em estudar. Então, a essas crianças que eles chamavam dos enfants terribles, que acabavam cumprindo ali um papel de tensionar o ambiente ou de dificultar as próprias relações dentro da escola, eles entendiam que era uma questão de personalidade, que isso se desenvolveria de forma geral ao longo da idade e aí o adulto superaria isso. Portanto, eles diziam que o TDAH, na verdade, era uma questão de paciência. Isso mudou, lógico. Hoje em dia você tem aí, já na França também, o uso da Ritalina para esse tipo de tratamento, mas com uma frequência muito inferior a que a gente encontra em outros países, por exemplo, Brasil. Uma das principais críticas que se faz na França ao uso é especificamente esse, ao dizer que a Ritalina acaba se tornando um instrumento pacificador sem necessariamente estar associado com o bem-estar da criança que recebe a medicação. E aí a gente entende onde é que está a grande controvérsia em torno da Ritalina e por que a gente escolheu falar sobre esse tema, não é, Yara? A principal controvérsia que se dá é em torno da seguinte questão. Para um grupo de pessoas, a Ritalina ela é, de fato, quando eu falo de pessoas, para um grupo de pessoas que trabalham, que cuidam, né, das crianças especificamente, a Ritalina seria uma fonte de cuidado importante e provavelmente a principal forma de se cuidar de alguém que tenha dificuldade em manter o desempenho escolar por baixa concentração ou por hiperatividade. Do outro lado, a gente tem um grupo de pessoas que, ainda que assuma que a Ritalina pode ser útil, ela lembra que, na verdade, a gente tem uma mudança na concepção de sociedade e a gente estaria medicando, na verdade, crianças que não teriam dificuldade nenhuma de desenvolvimento, demandariam apenas um pouco mais de paciência e atenção. Mas antes da gente seguir nessa discussão com relação à escola e demanda com relação à infância, aí ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que a Ritalina funciona, em termos gerais, para que a gente possa apropriar um pouquinho mais desse tema também. Ritalina é o nome comercial mais conhecido da substância cloridrato de metilfenidato. Metilfenidato é uma substância que aumenta neurotransmissores cerebrais como noradrenalina e dopamina, em algumas regiões específicas do cérebro, como por exemplo no córtex pré-frontal e regiões adjacentes a ele. É uma medicação psicoestimulante que tem como objetivo melhorar a atenção, a concentração, o aprendizado, a memória, o funcionamento executivo, o raciocínio, a tomada de decisões e a criatividade de pessoas que têm uma menor funcionalidade dessas áreas por causa do TDAH, ou da narcolepsia e hipersonia, ou de depressão refratária de baixa energia. Ela pode ser utilizada em crianças a partir dos 6 anos de idade. Inicia-se o uso da Ritalina com 5 mg e vai se aumentando conforme a avaliação e a necessidade de cada pessoa. Para crianças é usado em média com doses de 10 mg até 60 mg ao dia, obedecendo uma concentração de 2 mg por quilo por dia. Nunca pode se ultrapassar de 60 mg diários. Em adultos, as doses médias de Ritalina são de 20 a 60 mg por dia. Para fazer um ajuste de dose, é necessário ficar atento ao ganho de peso das crianças, mas também à melhora do quadro com o passar do tempo. Eu falo isso porque as crianças, se a gente prestasse apenas atenção no peso delas, conforme elas engordariam, elas fossem crescendo, elas demandariam um aumento das doses de Ritalina. No entanto, a gente precisa ficar muito atento ao resultado clínico do uso da Ritalina. Algumas crianças, com o passar da idade, tendem a melhorar o quadro de desatenção ou de hiperatividade. Dessa forma, doses mais baixas de Ritalina já são suficientes para ter uma melhora do quadro delas. A Ritalina de liberação imediata passa a fazer efeito em poucos minutos após o seu uso, cerca de uns 15 minutos a 20 minutos mais ou menos. Ela atinge o pico de concentração plasmática em 2 horas depois que o comprimido é tomado, e tem uma meia-vida com duração de 3 a 4 horas. Dessa forma, as pessoas têm que tomá-la várias vezes ao dia. Algumas pessoas chegam a tomá-la até 4 vezes ao dia, para que tenha um efeito contínuo ao longo de todo o dia, evitando tomá-la apenas à noite. Isso pode causar algum mal-estar, pela variação de dispersão da medicação no organismo, com o aumento da apresentação de efeitos colaterais no momento em que essa medicação atinge um pico de concentração no nosso sangue. Essa necessidade de tomar o comprimido várias vezes ao dia também pode prejudicar o tratamento de pessoas que esquecem de tomar as medicações com uma certa frequência. Para evitar tanto mal-estar
e a baixa adesão ao tratamento, foi usada uma nova tecnologia em alguns comprimidos, como por exemplo os comprimidos do Concerta, que é também um metilfenidato, e da Ritalina LA. Essa tecnologia, ela permite que as cápsulas dessa medicação liberem aos poucos a substância ao longo do dia. Então é necessário tomar apenas um comprimido, que tem uma duração de até 16 horas, e dessa forma a gente evita uma oscilação dos efeitos adversos e aumenta a adesão das pessoas ao tratamento. Os efeitos colaterais que podem ocorrer durante o uso da Ritalina são a perda de peso, a perda de apetite, o emagrecimento, insônia, irritabilidade, piora da ansiedade, o aparecimento ou piora de tiques motores, arritmias e quadros psicóticos. Dessa forma, é importante reforçar que esse tipo de medicação deve ter o uso prescrito e acompanhado por um médico. Esse é o podcast Psiquiatria D, que em seu 12º episódio fala sobre Ritalina. E como a Yara bem disse, Ritalina, como toda medicação psicotrópica, precisa de prescrição e supervisão médica para que possa ser utilizada. Pois bem, então como eu vinha falando, e agora que como eu já vinha falando sobre essa questão da escola, a Yara deixou mais evidente agora quais são as questões envolvendo a dinâmica do uso da Ritalina e os seus efeitos e implicações sobre o corpo, até com os efeitos colaterais. Eu acho importante começar a pensar por que a gente tem feito tanto uso de Ritalina assim. Por que o Brasil é um grande consumidor de Ritalina? A gente percebe que a Ritalina ela se expande, o seu uso se expande na medida também que a demanda tanto da escola quanto a demanda da família também se faz sobre o aparato de saúde. Não é simplesmente o médico prescritor que é o responsável por isso, ainda que ele seja a pessoa que possa ser responsabilizada em termos da prescrição, ele não é o único que demanda o maior uso dessa substância química. Bom, a cena no consultório é uma cena bastante recorrente. Normalmente vem a mãe e o pai, acompanhados de uma carta do professor, da professora, falando sobre as dificuldades da criança na sala de aula. As dificuldades geralmente são dificuldades recorrentes. A criança não consegue se concentrar, tem um mau desempenho na escola, fica inquieta, brinca com os colegas da sala, ou então ele não quer fazer as tarefas que são propostas, ou até mais, tem um mau comportamento e aí passa a confrontar a professora, a brigar com os colegas, e em última análise até em sair da sala de aula. Geralmente já vem com diagnóstico feito também, né? Não se tem uma grande demanda para que o médico psiquiatra dê sua opinião, inclusive já com a demanda do nome já e forma de uso da Ritalina, ou qualquer outra substância que se possa utilizar com um suposto diagnóstico de TDAH. Os pais ficam bastante bravos, inclusive, quando o médico resolve perguntar, entender um pouco mais o que está se passando, até por receio de que a criança não consiga a prescrição da medicação que pode auxiliá-la tanto. E a pergunta que a gente faz é, mas por que os pais, por que a escola tem essa demanda tão intensa assim? Eu gostaria de separar essas coisas para depois pensar por que os médicos também fazem uso dessa medicação com tanta frequência e problematizar que talvez existam formas mais saudáveis da gente fazer uso dessa medicação e que demandem no menor consumo dela, como a gente tem feito no Brasil atualmente. Para começar, eu queria utilizar um dado bastante relevante, que é do consumo da Ritalina em 2 estados, nos Estados Unidos. Um deles no Kentucky, outro deles na Califórnia. No Kentucky, cerca de 14% da população escolar daquele estado fazem uso da Ritalina. Dá algo em torno de 10%, algo em torno de 1 a cada 10 crianças fazendo uso da Ritalina em sala de aula. O número que é quase 10 vezes menor se você for, por exemplo, para a Califórnia. E com resultados, em termos de notas padronizadas em testes nacionais da mesma ordem. Ou seja, não necessariamente o uso da Ritalina implica em melhores notas. Tampouco também ela implica em sustentar um desempenho que seja inferior. Portanto, para que a Ritalina tem servido especificamente nesses casos? O que a gente tem percebido é que por um tanto de dificuldades da escola por fazer o manejo da criança que é divergente ou que tem um comportamento que não é tão gentil ou com um comportamento um tanto irracível, uma criança que resiste à escola, você precisa lançar mão de outros artifícios. E você deve estar aí pensando agora, então é culpa dos malvados professores que não querem trabalhar, que são preguiçosos? A gente precisa lembrar como é que está a dinâmica da escola hoje. A dinâmica da escola é muito ligada à ideia de um bom comportamento e de um bom desempenho. Portanto, é nessa dimensão que a gente encontra a maior parte das crianças inseridas nos dias de hoje. E aí não se comportar de acordo e não ter um bom desempenho passam a ser uma questão para ser investigada.
E aí eu tenho alguns recursos que podem ser lançados mãos para se pensar sobre isso. Mas vamos fazer um exercício aqui, pensar numa sala de aula que você tenha 30 pessoas ou 40 pessoas, com um professor ou algum ajudante desse professor fazendo o papel ali de mediação com os estudantes. Será que é possível isso? Via de regra não vai ser. Via de regra vai ser bastante difícil. Imagina que além dessa criança que tem a dificuldade de se comportar por conta do aumento de energia global ou dificuldade de concentração, eu tenho outras crianças com dificuldades específicas também. Não conseguem entender tão bem algumas questões lógicas, precisam de mais auxílio para conseguir escrever algumas coisas. Crianças com necessidades especiais que precisam ter alguém por perto também. Você vai ver que o número de profissionais ali vai ser pequeno. Para além disso, a gente tem uma outra dificuldade que é a percepção também, que os professores vão ter, a disposição geral que eles vão ter com relação a isso quando fazem um diálogo com os pais. Existe uma inversão hoje, e aí você passa a entender que se existe alguma dificuldade de desempenho da criança com relação ao seu dia a dia na escola, que isso seria uma questão única e exclusivamente da escola. Sem que a família tivesse participação nisso, tivesse uma participação pequena. A família passa a se comportar com relação à escola numa lógica de uma clientela que possa consumir um serviço e passa a exigir que o serviço dê conta de questões muito mais amplas. A criança pode ter dificuldade de estudar, por exemplo, porque os instrumentos de concentração que ela vai desenvolver fora da sala de aula, que envolvem, por exemplo, o diálogo com os pais, ou uma certa circulação familiar ali que tenha mais paciência, também não funcionam. Poxa, Rondina, você está dizendo então que a culpa não é dos professores, que a culpa é dos pais, então. Que a gente precisa é que os pais sejam mais presentes e façam alguns movimentos que diminuam a chance da criança usar essa substância química, certo? Também não é isso. A gente não está tentando aqui encontrar um culpado ou responsabilizar uma pessoa como sendo o centro do problema, mas tentar encontrar onde é que estão as charadas aí que podem ajudar a gente a entender porquê do uso tão frequente dessa substância. Mas o que a gente sabe é que o processo de desenvolvimento cognitivo das crianças não se dá da mesma forma. As crianças amadurecem e conseguem desenvolver formas de autocontrole em momentos diferentes. E a gente pode perceber que, inclusive, a forma como a gente lida com elas demanda também formas distintas de comportamento. Por exemplo, no geral, as meninas tendem a se comportar melhor do que os meninos. E existe uma tendência a acreditar que isso seria de natureza biológica, mas não tem nada que comprove isso. De fato, a demanda por comportamento das meninas parece ser maior socialmente no mundo inteiro do que a dos meninos, o que leva as meninas a serem mais gentis, no geral, serem mais cordiais, mas ao mesmo tempo também implica que elas se submetam com mais força a um sistema que é criado para que elas sejam submetidas com frequência. O que eu estou tentando dizer com isso? É que existe um processo de formação e de construção da pessoa que não se dá unicamente em termos biológicos, e se dá também na relação que ele estabelece com o mundo dos adultos. Vamos pensar como é que isso é nos dias de hoje, então? Então vamos pensar nos grandes grupos que fazem o consumo da Ritalina no Brasil. Você tem acesso dificultado no SUS, mas mesmo assim os trabalhadores pobres e seus filhos conseguem acessar a medicação. Você tem também a classe média. Nesses dois grupos, não importa, os seus pais, via de regra, vão estar voltados para o trabalho quase que o dia inteiro, com pouca capacidade de interação com seus filhos ao longo do dia. Ao chegar em casa, os filhos que têm disposição e energia ainda, afinal, a infância e a adolescência carregam isso, para quem aí já mais já está esquecendo como é que era na sua época, a gente precisa lembrar que a disposição desses filhos é para brincadeira e para o contato com os pais. Pais esses que já estarão completamente exaustos pelo seu trabalho diário, pelo deslocamento do seu trabalho diário e pela preocupação ainda em cuidados com a casa, principalmente as mães que acabam tendo dupla ou tripla jornada. Então, que tipo de resposta eu posso encontrar no cuidado no zelo com meu filho num momento como esse? É muito difícil que eu consiga ter o contato satisfatório. E aí surgem os mecanismos, que a gente chama de mecanismos de compensação, que possam dar conta aí, de alguma forma de deixar que os pequeninos possam se relacionar no dia a dia em casa, causando menor demanda dos pais. Os principais mecanismos a gente já conhece aqui. Um deles é a compensação, dando para a criança o que ela deseja. Afinal, dizer não para uma criança não é um processo tão simples assim. Elas esperneiam, elas brigam, fazem cara feia e por aí vai. E fazem isso repetidas vezes, demandando que os adultos auxiliem ela a lidar com a frustração que está se passando. Por exemplo, outro mecanismo que é recorrente é a alimentação. Então, ceder a uma alimentação que seja mais simples e que a criança ache prazerosa, viajar carboidratos e gorduras. Então, batata frita, doce, hambúrguer, pizza e por aí vai. Uma terceira medida, que é bastante frequente, é o uso de telas. Afinal, somos todos, como sociedade, encantados por telas. Tela de celular, tela dos tablets, telas do computador,
pelas telas da televisão. As crianças não são diferentes disso, mas onde é que está a grande questão aqui? Eu queria somar com vocês. Esse contato mais longínquo com os pais vai gerar uma dificuldade maior do que as crianças aprendam a compreender quais são os limites da sua existência, ou até lidar com a sua frustração também. Como resultado disso, eu tenho ainda um grupo de ações que são tomadas para que as crianças se acalmem um pouco mais. Uma das ações é o uso de tela. O que a gente sabe que na infância diminui a capacidade das crianças se concentrarem de forma global. Principalmente, quanto mais precoce é feita a introdução da tela e quanto mais tempo fica, maior dificuldade das crianças se concentrarem em atividades, principalmente as atividades mais enfadonhas, como, por exemplo, aprender algumas lições de língua portuguesa ou de matemática. Agora, para além disso, eu tenho também uma criança que está dinamicamente ali buscando esse pai com frequência para fazer alguma coisa. E daí a medicação acaba sendo uma forma de lidar com isso. Porque, de um lado, ela acaba deixando a criança mais concentrada no dia a dia dela, mas porque um efeito recorrente da medicação, como descreveu a Yara, é que ao final do dia as crianças ficam mais cansadas e mais calmas também, prontas já para o sono, prontas para se preparar para comer e daí já começar o dia seguinte. Queria lembrar também sobre outra questão aqui, que é a questão do desempenho. No episódio 4 do podcast Psiquiatria D, quando a gente falou sobre ansiedade, isolamento e a Covid-19, a gente vinha falando sobre ansiedade e a relação com o desempenho. Queria lembrar que a gente vive numa sociedade que é baseada em desempenho hoje em dia. Então esse é um dos braços da escola. A gente falava sobre a criança conseguir se organizar para estar bem ali no dia a dia para fazer as atividades, mas tem também uma avaliação de desempenho. E onde é que esse desempenho aparece na infância? Então todo pai gosta de ouvir que seu filho é muito inteligente, que ele é muito capaz, que ele corre muito bem, que ele dá conta de fazer muitas coisas. E principalmente se esse desempenho vem associado com reconhecimento público, vem associado com um reconhecimento que ele possa ser colocado no papel, como por exemplo as notas da escola. E não à toa isso acontece, não é porque simplesmente os pais sejam narcisistas e precisam ouvir que seus filhos sejam muito bons, mas por uma preocupação de fato. A gente vive numa sociedade no qual a grande demanda hoje em dia é para o trabalho. E a gente não pode esquecer que a escola ela é orientada em maior ou menor grau, com maior resistência ou com menor resistência para a necessidade do mercado. E o mercado não está preocupado necessariamente com o desenvolvimento humano. O mercado está preocupado de fato em que você tenha a capacidade de ofertar ali a sua força de trabalho e dar conta das demandas que ele tem no dia a dia do trabalhador. Resultado disso é que uma criança que não tenha boas notas, ela é ameaçada de não conseguir boas colocações no mercado e, portanto, ter acesso ali a menor capacidade de compra, ter piores condições de vida. E aí você já imagina a tortura que subiria na cabeça de um pai e de uma mãe preocupados com o futuro. E não à toa também, essa necessidade de desempenho ela vai aparecendo nos adultos. A Ira vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela não para de existir depois que a criança se torna adulta. Só que na infância ela carrega algumas especificidades. Enquanto esse adulto com demanda por desempenho ele está sujeito a regras que de alguma forma ou de outra ele pode assumir ali certos elementos decisórios, na infância, principalmente nesse campo, o elemento decisório da criança tende a ser negligenciado ou colocado de lado. Afinal, o que está em jogo é uma coisa muito séria para que a opinião da criança quanto a tomar ou não tomar a Ritalina seja levada em consideração. Principalmente se o que estivesse ameaçado aí estiver no papel. É porque uma coisa é uma reclamação da escola que os professores fazem para as famílias quanto ao comportamento da criança, outra coisa é quando isso começa a se materializar em termos de notas escolares. Bom, por último, a gente não pode esquecer também qual é a participação que a medicina tem nessa história, afinal, quem prescreve a medicação são os médicos. A gente tem uma tendência progressivamente maior do número de diagnósticos psiquiátricos na sociedade e a psiquiatria tem sido criticada em função disso. A gente percebeu um aumento, principalmente aí nos últimos 20 anos, e a grande crítica que se faz é quem estaria de fato medicalizando a vida, dando um nome psiquiátrico para as questões que são fundamentalmente questões do nosso dia a dia, e aí esse mau comportamento infantil seria uma dessas questões. A pergunta que se faz é por que os médicos têm então feito esse exercício hoje em dia? O que está por trás disso? Uma das questões que a gente pode levantar e talvez sejam relevantes é o predomínio cada vez maior de uma forma de se pensar a clínica psiquiátrica, mas a medicina no geral, no qual o bom médico é aquele que medica. Isso é uma questão que eu ouço de vários colegas, uma angústia, uma insatisfação, quando alguma pessoa vem procurando ajuda da gente e a gente não oferta para essa pessoa uma medicação.
A medicação passa a ser uma forma de cuidado, quase que uma responsabilidade que o médico tem a uma pessoa. Orientações como atividade física, sono, alimentação passam a ser vistas como orientações secundárias. Isso é uma forma de pensar a medicina que implica em ter camadas cada vez maiores da população sendo cada vez mais medicadas por conta de uma forma de se pensar o cuidado. Outra coisa em jogo também é uma pressão da indústria farmacêutica que é ainda hoje o grande ofertador de conhecimento científico para médicos já formados há muito tempo. Então é comum que a gente tenha eventos, que a gente tenha revistas científicas, que a gente tenha a divulgação do conhecimento sobre uma certa área que vem aí atravessada por interesses econômicos. Não estou dizendo que isso aconteça de forma intensa o tempo todo, ou que isso seja a única forma de conhecimento aqui não, mas a gente não pode negar que isso acontece também. E aí depende muito da maneira como os colegas entendem esse tipo de informação e da maneira como chegam para eles também. Outra coisa que a gente não pode negar também é que existe uma pressão social considerável pela medicação da infância, uma cobrança intensa, principalmente vindo aí dos pais e da escola. Ainda mais se o que está em jogo ali para essa criança é seu futuro. Então, os pais não satisfeitos, eles vão sair do consultório e vão procurar outro, no qual esse médico entenda que a medicação é a melhor saída. E mais, ainda com algumas ameaças veladas ou com reclamações que possam até diminuir a credibilidade do médico que acabou de atender seu filho. Gostaria de dizer, por último, que existe também uma questão de percepção cultural, e aí isso atravessa médicos e sociedades. Então, uma sociedade com uma demanda dessa, com uma demanda por desempenho, com uma necessidade cada vez maior de isolamento para que você possa fazer atividades que antes eram coletivas por medo de insegurança, por dificuldades inclusive de elaborar a relação com o outro, os médicos e também a sociedade não têm conseguido encontrar outros dispositivos, também promovê-los de forma que as crianças sejam menos medicadas, resultado na prática que a gente tem visto aí. Então uma ferramenta que é fundamental como a Ritalina, fundamental no cuidado de algumas pessoas que têm dificuldade de aprendizado, acaba se tornando a principal forma de cuidado numa sociedade como a nossa. Mas eu falei um tanto aqui sobre infância, para você que está ouvindo a gente até agora, e eu acho que tem coisas a mais para dizer também, e acho que a Yara vai trazer um pouquinho sobre isso, não é, Yara? Rondinelli, eu queria aprofundar um pouquinho mais no assunto que você já começou a falar, no assunto da medicina cosmética. O que seria uma medicina cosmética? Falamos aqui normalmente sobre adultos que buscam uma pílula mágica, uma medicação mágica que ajudem a aperfeiçoar o que eles já são. Então, uma pessoa já com um bom funcionamento que começa a utilizar os psicofármacos, a Ritalina e outras medicações para que tenha uma melhora do seu desempenho. Então, essas pessoas que fazem uso do psicofármaco e são sãs, ou seja, não têm um prejuízo de execução, de cognição, elas o fazem numa tentativa de melhorar a atenção, de melhorar a concentração, o aprendizado, a memória, o funcionamento executivo, o raciocínio, tomadas de decisão e criatividade. Mas será que isso funciona? Será que funciona uma pessoa que não tem nenhum prejuízo em nenhuma dessas áreas fazer o uso de uma supermedicação para que ela se sobreponha às outras pessoas? O que a gente nota é que as pessoas, quando estão em uso dessa medicação, elas começam a achar que elas têm uma melhora do seu desempenho, mas ficam bem insatisfeitas porque quando vêm os resultados, vem que eles não são tão significativos assim. Então a pessoa passa a fazer uso de uma medicação com uma proposta de melhorar seu desempenho, acaba tendo os efeitos colaterais que essa medicação pode causar e mesmo assim não tem nenhum resultado significativo disso. No entanto, quando essas pessoas começam a achar que tem alguma melhora, elas podem aumentar o abuso dessas substâncias e também aumentar e chegar a causar uma dependência dessas substâncias. Bom, já que a gente falou sobre dependência, e para quem chegou até aqui, eu sugiro que ouçam novamente o episódio 7 do Psiquiatria D, que questiona: remédio psiquiátrico vicia? Retomando o assunto da medicina cosmética, a gente pode falar que o metilfenidato, então a Ritalina, em sujeitos sãos, podem causar diversos efeitos colaterais. E aqui a gente pode falar de uma diminuição do apetite, emagrecimento, insônia, dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, arritmias cardíacas, tiques e até mesmo episódios psicóticos agudos. Nas pessoas que já têm uma alta performance cognitiva,
a medicação ela pode até mesmo ter efeito negativo. Então a gente entra num assunto muito delicado da medicina cosmética quando a gente vai falar desses psicoestimulantes. Por quê? Comprovadamente, a gente não tem nenhum estudo que demonstre que essas pessoas têm resultados positivos significativos, e a gente tem inúmeros estudos mostrando que mesmo sem esses resultados positivos, as pessoas estão sofrendo diversos efeitos colaterais dessas medicações. Me parece que não é muito vantajoso, então, para as pessoas fazer o uso dessas medicações. Levando em conta questões éticas e fazendo uma analogia ao esporte, podemos até chamar de doping, quando as pessoas que não têm nenhum prejuízo de execução ou cognição fazem uso dos psicoestimulantes, no caso em relação a cursos, quando vão prestar concursos, ou então quando vão prestar algumas provas, quando tem que competir com um colega. Gostaria de reforçar e de lembrar que medicações não criam talentos, elas apenas podem estimular o que a pessoa já tem. E um lembrete importante é que, por favor, não façam uso de medicações sem a prescrição e o acompanhamento médico. Pois é, Yara, acho que a mensagem mais importante do que você falou é que se você não sofre de alguma coisa que justifique o uso da Ritalina, fazer uso dela não vai ter absolutamente nenhum efeito, a não ser de colocar em risco ou aumentar o risco de uma dependência química em função da substância, né? Vamos partir para o resumo? Vamos lá, então a gente falou inicialmente aqui sobre o contexto de origem da Ritalina, sobre a demanda por substâncias que estimulassem o corpo e mente, principalmente aí ao longo do século XX, nesse circuito do que a gente chamava de Guerra Fria. Você falou, Yara, sobre as formulações mais encontradas, efeitos desejados e até efeitos colaterais da Ritalina também. Eu problematizei as causas do aumento do consumo da Ritalina no Brasil e no mundo, e por último você falou sobre a medicina cosmética. Vou colocar os supostos grafado aqui, bons efeitos e os seus riscos potenciais. Para dar os últimos informes de hoje, para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria 2 e nos siga nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Você também pode encontrar o Psiquiatria D no YouTube, nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Compartilhe esse conteúdo com amigos, ele pode ajudar muitas pessoas que estão próximas a você e ajudam também as pessoas a entenderem a psiquiatria no cotidiano. Para ilustrar o que foi dito hoje, eu sugiro que vocês assistam um documentário do Netflix que chama Take Your Pills e também um filme com Bradley Cooper que se chama Sem Limites. O Psiquiatria D fica aqui por hoje. Até breve. É isso aí e até a próxima.